Bom, meus amigos, nesse episódio do Changeman, de início ali tá ocorrendo uma, por assim dizer, eu vou usar o termo, tá legal? Uma disputa ali entre motoqueiros. Eu não sei como é que chama no Japão, se é batalha, como é que é isso, mas um motoqueiro se sobressai sobre o outro. Acho que nós já vimos no Inspector também tinha uma situação de, nós comentamos, no capítulo atual do Inspector que nós comentamos, tinha uma situação de moto ali também. E eu não sei como é que é aquilo ali, se é uma medalha, espécie de ritual dos motoqueiros ali, que o motoqueiro que se sobressai, ele tira ali, parece a chave ou um chaveiro da moto do outro, é uma coisa assim, acho que é como se fosse, entre aspas, uma medalha. Tá, mas enfim. E aí tem um motoqueiro ali que se sobressai sobre os demais. Tá. E aí ele mexe com os outros, cadê sua coragem, cadê esse aquilo, enfim, ele é o melhor. E esse motoqueiro que se sobressaiu sobre os demais, tem uma hora que ele olha para o alto assim, e ele vê uma rede vermelha sobrevoando. E aí ele fica assim, mas o que é aquilo? Que é algo estranho. E ele se desloca com a sua moto e vai até próximo de onde está indo aquela rede. Aquela rede cai sobre um local ali. E no que ela caiu ali, aquela rede tem um poder ali, ela começa a juntar umas, por assim dizer, umas pedras grandes, né? E aí forma um monstro. No caso é o monstro Hogan. E a Shima, nesse episódio, o protagonismo fica... Quer dizer, o protagonismo não, a administração do plano de Gosman fica, entre aspas, com a Shima. O Bubba, o Diluc aparecem só na base, lá no esconderijo de Gosman, enfim. Tá. Aí a Shima diz assim, Hogan, transforme o gás venenoso. Esse monstro, ele tem poder de transformar todo o gás, de envenenar todo o gás, enfim. Ele começa um ataque com esse gás venenoso, o gás se sobressai ali digamos assim, do nada, não é do nada, dos lugares que tem gás, né? Do fogão, enfim, ou do aquecimento, enfim. E começa a atacar residências, enfim. E aí tá, a Shima tá com ele ali, e tem uma hora que o motoqueiro tá observando a Shima como um monstro, e tem uma hora aí que o motoqueiro, ele tá sendo discreto, mas aí ele emite um som, como se fosse uma interjeição ali, e a Shima olha e vê, e o vê. Aí ela, você viu, enfim. E aí ele foge, mas ele testemunhou, tanto lá quando a rede caiu, e ali quando a Shima fez aquilo, ele testemunhou a formação do monstro. E aí ele foge, está fugindo com a moto, e no que ele está fugindo com a moto, aí ele tá bem rápido, e nisso também está vindo a Mai, tá com a sua moto, e ela também está vindo rápido. Eles estão, os dois, cada um, cruzamento, vão se cruzar ali não deixa claro, claro, mas também aqui é uma ficção, mas não disse pra quem era a placa de par, enfim, os dois estão muito rápidos. Só que a Mai, quando tá vindo, acho que tem ali uma espécie de uma faixa de pedestre, enfim, e um pouco antes da faixa de pedestre ali tá vindo um gato. E no que tá vindo o gato, a Mai não vai matar o bichinho. Ela faz eu não sei como é o nome técnico daquilo ali. No jargão popular que se fala que ele é o cavalinho de pau, né? Ela derrapa a roda ali, a roda da moto, enfim. E aí consegue desviar do gato. E nisso tá vindo o rapaz. E aí, bom, não acontece a colisão entre eles, mas ele fica... Quase bate na Mai e ele diz assim, não, mas espera aí. O que ele tá fazendo? Enfim, ele xinga a Mai, enfim. E aí a Mai, como é que eu vou fazer mal a esse gato? E aí tem uma hora que o rapaz diz assim, tá, e o que importa é esse gato? Eu acabei de dar de frente, de ver um monstro, enfim. E aí quando ele fala monstro, a mãe fica assim, monstro? Enfim. Aí o rapaz vai embora. Tá rápido com a sua moto, ele tá fugindo. Tá. Tudo bem. Até aí a Shima ordena mais uma vez que o monstro Hogan faça o ataque do gás venenoso, enfim. E aí começa, como eu já disse, em residências aparece o gás venenoso, ali
em cozinhas, enfim, em vários lugares começa a ter esse ataque venenoso. E aí tem um dado momento que eles estão numa... Como é que chama ali? Parece ser um grande reservatório de gás ali. E aí a Shima diz assim, Hogan, agora o ataque é esse, enfim. E é pra ele fazer mais uma vez um ataque para envenenar aquele gás. E aí, em determinada feita, chegam os Changeman e diz, Shima, nós não vamos deixar que isso aconteça, enfim, você que fez aquele ataque. E aí ali é um pequeno conflito ali, eles lutam, se eu não me engano, cada um com as suas espadas ali no primeiro momento contra os soldados Hitler ali. E óbvio, os soldados Hitler, eles vencem com uma certa facilidade. Depois tem eles lutam com o Monstro Hogan. O Monstro Hogan ele tem um ataque. Lembra que quando o rapaz testemunhou o corpo dele se formando, ele as pedras se uniram. Então ele dá um ataque ali com... Um ataque de várias pedras, umas pedras grandes, contra os seus inimigos. Tem uma hora que ele ataca os Changeman, enfim. Impõe uma série de dificuldades sobre os Changeman, mas aí tem um determinado momento que os Changeman conseguem se unir e todos disparam com a Change Arm, com a sua arma ali. É Change Magnum, se não me engano. E todos disparam com a sua arma. E aí o monstro, ele fica despedaçado, ele é destruído. Tá, teoricamente, porque eles estão vendo ali só os pedaços do monstro. E aí chega lá na base de Changeman, todos estão felizes, ó. E eles falam, Sargento Book, acabamos com o monstro, enfim, acabamos com o monstro. Aí o Sargento Book ele fica assim, não, mas peraí. Podia ser uma fera espacial, tá muito estranho isso aí. Enfim. E aí naquela tela dos Changeman ali é notificado assim, ó, novo ataque de gás. E quem é que faz o ataque de gás? É o Hogan. E aí assim, eles ficam assim, mas como? Como que ele tá vivo? Nós vimos só os pedacinhos dele. Aí o sargento diz, não, deve haver algum truque, alguma coisa. E aí tá, o monstro tá vivo, eles vão ver. E aí a Mai, ela fica assim, olha, ela pensa assim, aquele motoqueiro quando ele falou assim, eu dei de frente com um monstro dela, ela fica pensando assim, pô, aquele rapaz, ele deve saber alguma coisa, enfim, tá, os Changeman vão verificar ali, tem que inventar Gosma, e tem um dado momento ali que a Mai, aí, ela vai investigar, digamos assim, que pessoalmente os Changeman tem um conflito ali com o Gosma, enfim. Depois a Mai, o que ela usa uma tática? Tem uma hora que ela vai num local lá e ela enfrenta uns motoqueiros. E aí é aquele negócio, a Mai se sobressai sobre todos. E aí, eu não sei se isso é uma batalha de motoqueiros, enfim, ela consegue derrubar os motoqueiros. A Mai faz um espetáculo com a sua moto, enfim. E aí ela tá ali e de repente ela venceu todos os motoqueiros, aí tira ali a chave das motos, enfim. E aí determinada feita chega aquele motoqueiro que ela tinha quase bateu naquele cruzamento ali que ela se desviou do gato, enfim, que ela fez o cavalinho de pau. E aí tá, ele diz assim, olha, você viu um monstro, ela e a Sayaka falando com ele, você viu um monstro, enfim. Fale-nos como é que era, o que é isso, que é o monstro Hogan, porque eles querem saber, eles não sabem o segredo porque que o monstro, após ter sido despedaçado, ele ressurgiu do nada. Tem um segredo aí. E aí ela fala assim, olha, fale-me qual é o segredo, enfim. E aí o rapaz uma hora ele ignora assim, e o que me importa, o que acontece com os outros? E aí a Sayaka e a Mai falam com ele assim, nossa,
Como é que tu tem a capacidade de fazer isso? E aí tem uma hora que ele pega a Mai pela gola da jaqueta aqui, e aí depois a Mai revida e a Mai o pega pela gola da jaqueta. E no que a Mai o pega, ele aí vai ter um desafio, enfim. E quando a Mai o pega pela gola da jaqueta, diz assim, tu só quer aparecer, enfim. Aí ela ouve um miado de gato. E dentro da jaqueta do motoqueiro, o nome dele é Ken, o motoqueiro Ken, tá aquele gato. O mesmo gato que ela desviou aquela hora no cruzamento, que ele disse assim, que importa esse gato? E aí ela pensa assim, o cara é diferente, enfim. E aí tem uma hora que a Sayaka diz assim, mas você vai aceitar o desafio dele? Daí ela diz assim, ela pensa, por causa da situação do gato, bom, esse motoqueiro ele não é tão mal quanto parece, enfim, ele é bom. Quase que ele tá com o gato ali. E aí assim, eu não sei pilotar moto, enfim, nem nada, mas eu fico me questionando, claro, isso aqui é uma ficção, mas como é que tu vai... É possível andar com um gato dentro da jaqueta ali a milhão e fazer manobras e coisa? Não sei, mas tudo bem. E aí tá, vai haver o desafio deles. E aí, lá na base de Gosmo, tem um determinado momento aí, tá todos ali. O Rokan aparece lá na base de Gosmo, e aí lá tá todos eles, o Giluk, o Buba, enfim, o Gata, a Shima, e aí eles falam, Rogan tem o poder de transformar todo o gás em gás venenoso, enfim, a tática do Rogan, eles falam, o plano, enfim. E aí tem uma hora que a Shima comenta assim, mas tem que eu tenho que fazer um trabalho, que eu tenho que eliminar, porque ele viu o Rogan, enfim. E o que a Shima está fazendo a referência ali que ela tem que eliminar, ela tem que acabar com essa testemunha, é no caso o motoqueiro, que ela percebeu, que ele fez um barulho ali, ela percebeu, ela tem que acabar com esse motoqueiro que testemunhou digamos assim, o segredo do Rogan. Tá, ela diz isso na base do gospel. E aí tá ocorrendo o desafio entre a Mai e o Ken, e ali tem uma hora que eles estão na estrada, enfim, a Mai tá na frente, depois o Ken ultrapassa, os dois são muito rápidos, são muito velozes, e o Ken tá na frente. E aí tem uma hora que eles saem da estrada e vão como se fosse, saiu da estrada ali do asfalto, como se fosse por uma areia, uma elevada ali, mas é como se estivessem fazendo uma trilha. Aí tem uma hora até que a Mai se sobressai, ela dá um salto com a moto ali, enfim, ela tá vencendo. E aí a Shima, ela diz assim, olha, mais ou menos essa ideia, parece que os peixes caíram na rede. Na verdade a Shima ela queria só o Ken, mas aí, né, digamos que no pacote já veio a Sayaka não, já veio a Mai junto. E aí a Shima, ela faz ali um ataque, e nesse ataque é atingido a moto do Ken, o Ken cai ali, a moto dele pega fogo, enfim. Tá, e nisso aí depois os soldados Hitler vêm atacar, a Mai defende o Ken, luta com os soldados Hitler, e tem uma hora que os soldados Hitler cercam Ken ele como se fizessem uma rodinha, tem uma hora que a Mai pega a sua moto e com a sua moto, aí ela faz aquele... Eu não sei como é que é os termos de motoqueiro, mas é como se fosse um giro de 360. E com a roda, assim, ela derruba os soldados Hitler, enfim. Tá. Aí o Rogan, ele tá ali, o Rogan faz os seus ataques aquele com as pedras. E aí tem uma hora ali que a Mai consegue, ela pega o Ken, bota na moto e se desloca para um lugar ali, como se fosse como é que é o nome, o termo certo seria, não uma moita, mas um mato ali que dê pra tu te esconder, te abaixar, te camuflar, digamos assim, por assim dizer. Camuflar não que tivesse isso, então com a roupa mais colorida possível, né? Mas te esconder é como se fosse no videogame, naqueles jogos de sobrevivência que tu te esconde ali, onde tem um mato alto, enfim. E ela tá escondida ali. E aí tem uma hora que a Mai diz assim, Ken, eu vou
eu vou chamar a atenção deles e tu foge. Essa é a ideia. E aí ele pergunta assim, ah, mas por que tu tá fazendo isso pra mim, enfim, por mim, enfim. E ela diz, ah, eu não sei. Tá, isso a Mai sai do mato ali e ela começa a chamar a atenção da Shima e do Hogan. E aí tá, tem uma hora que a Mai é atacada e ela consegue, o Hogan faz os seus ataques com as pedras e aí tem aquelas explosões, enfim, a Mai tá sozinha. E aí tem uma hora que ela tá até caída ali e tem uma hora que o Ken vai ajudá-la. E ela diz assim, Ken, por que você não fugiu? Por que você não fugiu? Enfim. E aí ele diz assim, eu vi o... é aquela rede, aquilo que faz o monstro se formar, enfim. Aí ele revela o segredo, por que o que após a destruição do monstro, que aconteceu naquele primeiro momento, o porquê que o monstro reviveu. E é aquela rede, é responsável pela formação do monstro Hogan. Aí ela diz, ah, muito obrigado, Ken, enfim. E aí o Hogan faz os seus ataques, a Mai tá desfavorecida, mas aí tem um determinado momento ali que chegam os Changeman, os companheiros da Mai, e aí eles chegam com as suas motos ali, enfim. E aí, tá, o Hogan faz seus ataques, há uma briga ali, como é que chama? Aquela batalha, digamos que breve, com os soldados Hitler. Tem uma hora que cada um luta ali com a sua Change espada, enfim. Depois eles vencem os soldados Hitler, depois tem os ataques do Hogan ali, as suas pedras, enfim. Tem uma hora que eles conseguem vencer o Hogan, se não me engano, com a Change Arma, e numa dessas batalhas aqui, acho que com os soldados Hitler ali, a Changeman já tinha, a Change Fênix já tinha, que é a Mai, já tinha feito um ataque pessoal dela. Ela faz um gesto ali e ela lança, é um ataque dela, ela lança um ataque de fogo assim. E aí tá, após eles destruírem o Hogan, a Fênix ela se destaca novamente ali e faz o seu ataque fogo contra aquela rede. E aí destrói a rede, não tem mais como tu reconstruir o Hogan. Tá, aí... isso claro, né? Eles deram... Após atingir o Hogan ali, pra ela fazer isso com a rede, antes disso teve a Power Bazooka. Eles atiraram com a Power Bazooka e destruíram o Hogan. Tá, daí ela faz o seu ataque fogo e destrói a rede. Aí sim, a Shima aciona o Gyodai. Gyodai, enfim. E o Gyodai emite o seu raio. O Hogan se torna um monstro gigante. E aí quando o Gyodai emitiu o seu raio, que tá, a rede tinha sido destruída. Mas aí a rede volta a estar sobre o Hogan. Agora ele é gigante, enfim. Tem uma hora que o Hogan gigante, ele vai ali, ele vai caminhando aos seus passos, enfim. Tem uma hora que ele pega o Change... Pegasus, o vermelho. Não, o Change Dragon, desculpa, o Pegasus é o preto. O Change Dragon leva ali na sua mão e o Change Dragon tá lá em cima. O Change Dragon atira com a sua arma e aí ele consegue escapar lá das garras do Hogan gigante no caso. E aí tá, ele aciona a base Shadow, decolar, enfim. Aí a base Shadow vem. Há a conversão terrestre ali. E aí o Change Robô enfrenta o Hogan ali. O Hogan faz os seus ataques. Tem uma hora que ele consegue derrubar o Change Robô. Aí pá, o Change Robô tá caído. Aí depois o Change Robô consegue se levantar e há como é que chama ali, ele usa ali um Change, aquele que sai, não lembro se é da sua barriga ou do seu ombro, que é o Change Missile, enfim. E ele consegue de uma certa forma acertar o Hogan. Mas aí o Hogan ainda ataca. E aí imagina, eles estão dentro da cabine ali comandando o Change Robô. E aí com os ataques do Hogan ali, das pedras, o Change Robô começa a tremer. E eles estão dentro ali tremendo. E aí tem uma hora que a
Fênix tá ali, ela tá com o Pegasus, se eu não me engano, o Pegasus é o azul. Enfim, e ela diz assim, ela diz... Dragon, mire naquela rede, que o Dragon é o que dá os comandos mais especiais do Change Robô, que é o Change Espada, enfim, os disparos. E aí o Change Robô mira naquela rede ali, e o Dragon ordena no comando ali o Change Vulcão. E aí a rede é destruída. Enfim, daí a rede é o que monta o Rogan ali. E aí depois o Change Dragon aciona a Change Espada ali, a espada relâmpago no caso, né? E aí tá, o Change Robô tira a espada, enfim, recebe toda aquela energia e depois espada relâmpago, super Thunderbolt. E aí o Change Robô destrói o Rogan com a sua espada. E assim os Changeman vencem mais uma. Mas só um adendo aqui que... Aí depois no final, assim, há um... no final aparece a Mai, o Ken e a Mai. O Ken tá usando a moto da Mai ali, enfim, daí ele fala, ele até elogia ela, chama ela diz que ela é bonita, enfim, tá. E depois a Mai pega a moto junto dos Changeman ali. Daí ele se despede, assim, só uma coisa que ficou... É que isso veio nos meus olhos, assim, eu não posso... Ficou meio estranho. Se tu olhar o Ken ali... Tá, eu sei que os motoqueiros têm, que se tu joga videogame eles têm essas correntes e tem caveiras ali, mas o que ficou estranho é que ali quando tu pega ali o Ken tá andando e o gato tá ali. E que tu olha a corrente do Ken, ele tem a caveira ali, mas aquele símbolo metálico, pá, ficou meio estranho porque é semelhante, se não igual a uma suástica, daí ficou meio assim. Mas enfim, aí a Mai pega a moto de um dos Changeman e vai andar com quem, enfim. E aí os Changeman vencem mais um.